Olá, querido membro da diretoria dos clubes de desbravadores. Nós estamos aqui para conversar sobre um assunto muito sensível, um assunto que há muitas perguntas e, às vezes, nem sempre tem muitas respostas, mas nós queremos ser o mais claro possível para que realmente possa tirar ou responder a maior parte das perguntas que vocês possam ter, que é exatamente sobre as finanças do Clube dos Bravadores. Dizem que a parte mais sensível de um ser humano, do corpo, é o bolso, e realmente é. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre as finanças do clube. As dicas que nós vamos dar aqui, o roteiro que nós vamos seguir, está toda no manual administrativo, que é bem conhecido. Existe o manual físico, tem muita gente que tem em PDF, e estão nas páginas 90 a 94, todas essas orientações que nós resumimos aqui, mas se você for lá, você vai ver que tem mais coisas, tem itens detalhados lá para você. É fundamental que uma tesouraria de clube seja bem organizada, porque a gente mexe com o dinheiro dos meninos. O menino vende pão integral, vende granola, os pais pagam a mensalidade, às vezes a gente faz uma campanha de almoço e assim por diante, e esse dinheiro tem que ser bem cuidado. Nós não podemos tratar dele de qualquer forma, então tem que ter muito carinho por ele e realmente a tesouraria tem que estar bem organizada, tudo anotado. E matemática é uma coisa exata, 2 e 2 são 4, não tem como fugir disso. Bom, a figura do tesoureiro, é óbvio, é a figura central das finanças de um clube. Então a escolha de um bom tesoureiro não deve ser feita assim às pressas. A diretoria, que é eleita pela comissão de nomeações, ela se assenta e ela, com calma, então, ela vai escolher uma pessoa que tenha aptidão para ser o tesoureiro. Nós vamos colocar aqui, então, alguns itens, algumas características que devem cercar esta pessoa, o tesoureiro. De preferência, que realmente ele tenha só essa função. Não é bom acumular, ao menos que o clube seja muito pequenininho. Aí realmente pode ser o secretário e tesoureiro, ou secretária e tesoureira. Mas se o clube já é de médio para maior, o ideal é que tenha a secretária e que tenha o tesoureiro. Ou então, se realmente, voltando um pouquinho aqui, se o clube é pequeno, pode ser o diretor associado e também ser o tesoureiro. Uma pessoa bem responsável. Essa pessoa, o tesoureiro, ele deve manter um bom relacionamento com o tesoureiro da igreja. Tá certo? Tem que ser amigos, eles devem se conhecer bem, falarem a mesma língua, se conversarem sempre ali, para que realmente haja uma harmonia, estejam bem afinados ali. E não só com o tesoureiro, mas com os demais líderes da igreja, os anciãos, o pastor da igreja e assim por diante. Ele tem que ter habilidade para trabalhar com dinheiro. Se a pessoa não tem habilidade para trabalhar com dinheiro, lógico, não vai dar para ser o tesoureiro. Não ficar com o dinheiro do clube em casa. Isso é uma coisa que muitos cometem, é um erro fatal. Às vezes o clube fez a campanha, arrecadou R$1.000 no final de semana e o dinheiro fica na casa do tesoureiro do clube, segunda, terça, quarta, quinta, uma semana. Eu já vivenciei muitos problemas com isso. Em Campo Grande, uma vez, entrou um ladrão na casa e levou o dinheiro que era do clube. Sabe, deu um trabalho danado, como que a pessoa tinha que comprovar que realmente houve esse furto. Então, realmente não faça isso. O clube fez a campanha no final de semana, pega o dinheiro, no culto de domingo à noite, o tesoureiro já entrega para o tesoureiro da igreja, tá certo? Então, olha, todo o movimento financeiro do Clube dos Bravadores deve passar pela tesouraria da igreja. Não fique lá com uma bolsinha, quem sabe ali uma pastinha de zíper ou uma caixinha de papelão. A gente tem até um nome para isso, é caixa 2, tá certo? A tesouraria do clube deve estar com o dinheiro até encontrar o tesoureiro da igreja. Entregue para ele, ele vai te dar um recibo, nós vamos ver já já, e você vai dormir mais tranquilo, tá certo? Porque pode até sumir também alguma coisa ali da sua casa ou perder no caminho. Muito bem, vamos ver agora como que um clube faz para arrecadar recursos. Tem muita gente que agora ficou interessado. Para tudo, o pastor Paulo agora vai dar algumas sugestões, na realidade não é o pastor Paulo, é o manual administrativo, de como que o clube pode ter um dinheirinho, tá certo? Primeira coisa, então, são mensalidades. Todo clube deveria estabelecer uma mensalidade e todos deveriam pagar, até mesmo os membros da diretoria. O diretor associado, ele faz parte do clube, paga também. A própria secretária, o conselheiro, todos deveriam
participar com a mensalidade. Até mesmo o pastor ali, se ele tem os filhos no clube, ou o filho no clube, ou a filha, deveria também pagar. Eu lembro que eu era pastor no interior de São Paulo, tinha ali meu Clube dos Bravadores, os meus 2 filhos participavam, um tinha 12, outro quase 14. Eu lembro que eu levava eles ali tipo 8h30 e ia buscá-los ali meio-dia, 11h40. Eu lembro que tinha ali a secretária e tesoureira do clube. E às vezes ela falava assim, pastor, senta aqui um pouquinho. E eu sentava ali na mesinha, ela estava com os cadernos, uma calculadora, caneta. E ela falava assim para mim, a Daiane, ela dizia, pastor, o senhor vai acertar a mensalidade do Paulinho e do Henrique hoje ou domingo que vem? Outra coisa que ela dizia, pastor, chegaram as camisetas, já foram entregues para eles. No final de semana passada. O senhor vai acertar hoje? É tanto. E ela apresentava para mim. E na época a gente usava mais cheques, né? Hoje nem tanto, hoje é mais cartão. Eu então preenchia um cheque e entregava para a Daiane. Não é porque você é o pastor, então os filhos do pastor não vai pagar. Todos, inclusive os filhos da diretoria, todo mundo deveria participar. Essa mensalidade deve ficar dentro da realidade da comunidade ali. Às vezes tem clube que é um bairro melhor, tem clube que é num bairro mais simples, bem carente, mas mesmo assim deveria ter uma mensalidade, nem se for simbólica, pequenininha, para as crianças participarem também. Um próximo item, falando nesses aqui, é que caso seja impossível para o desbravador pagar mesmo uma mensalidade, mesmo se for simbólica, a diretoria pode arrumar um patrocinador para esse desbravador. Às vezes tem uma família tão pobre, tem 2, 3 meninos na casa, os 3 são desbravadores, e realmente aquela família, mas é a exceção, não é a maioria. Aquela família, então, não tem como pagar nem a mensalidade simbólica. Nesse caso, a diretoria arruma um patrocinador na igreja ou na comunidade para aquelas crianças. Mas é importante que elas saibam que alguém está pagando para elas. Elas também têm a mensalidade delas, porque tudo aquilo que a gente paga, a gente dá mais valor. E essa é a importância, então, de termos a mensalidade. Sobre as mensalidades ainda, todos devem saber, deve ficar bem claro o dia do vencimento. É o segundo final de semana do mês, é o dia 10, é o dia 15. Isso tem que ficar claro entre os meninos, entre a diretoria, na reunião de pais e assim por diante. O tesoureiro deve ter uma planilha ou um caderno onde ele anota as coisas ali, os nomes, aquelas pessoas que vão acertando, vão pagando. Se puder dar um recibinho, mesmo simples, para os meninos ou para os pais, ao acertarem as mensalidades, seria muito bom, isso passa credibilidade. Deve ter o auxílio dos tesoureiros da unidade. O clube tem 4 unidades, normalmente tem um garoto ali ou uma menina que é a tesoureira da unidade. O tesoureiro da unidade deve ajudar o tesoureiro do clube a lembrar. Às vezes dos 10 bravadores tem 3 que aquele mês não acertou, o tesoureiro da unidade ajuda, auxilia. Se alguém ficar em atraso, nunca deve ser feita a cobrança em público. O clube está lá toda a formação, 40 desbravadores, e aí então o tesoureiro diz ali com o caderninho, olha, fulano, fulana, a Jéssica, a Maria, o Antônio, o Zezinho estão devendo. Não, isso não pode acontecer de hipótese alguma. Normalmente devemos falar, em particular, falar à parte com o menino ou com os pais deles, tá certo? E assim, essa é a forma correta de nós trabalharmos. Bom, uma outra coisa, além de mensalidades, o segundo item de como o clube ter um pouquinho de dinheiro, ter os seus recursos, subsídios da igreja local, um orçamento na tesouraria local da igreja. A comissão da igreja, ela determina o percentual. Normalmente, no começo do ano, a comissão se assenta e ela estuda o orçamento. Igrejas medianas, igrejas grandes, isso funciona bem. Eu já fui pastor de igrejas pequenas que funcionava também. Agora, a não ser se for um grupo muito pequenininho que não tem orçamento, aí é um pouco mais difícil. Mas nós estamos falando aqui 70% das igrejas onde os clubes funcionam pode sim ter uma ajuda do orçamento da igreja, mesmo que seja pouquinho. Esse percentual, normalmente, ele gira em torno de 4%, 3%, seria o ideal. Eu já conheci, já vi igrejas que separavam 10% para os bravadores. Eu vou dar um exemplo porque é digno de nota. A Central de Araçatuba, o Clube Atalaia. Eu me lembro que a igreja dava, ali em 2007, 2008, ela separava 10% para os bravadores, que é uma benção. Mas se nós não pudermos ser como eles, em Araçatuba, 10%, se você tiver 3 ou 4% no orçamento local, já vai ajudar bastante, tá certo? Esse orçamento deve ser seguido fielmente por ambas as partes.
tanto o tesoureiro local, tesoureiro da igreja local, ele deve repassar mensalmente, ali lançar mensalmente o valor do clube, quanto o clube também ser fiel ao valor. Se o clube possui só R$250, não vai fazer uma dívida de 500, deve ficar dentro ali do orçamento, tá certo? Nós não devemos também ter desvio de finalidades. Se a igreja passou aquele valor para o clube, que é para o clube usar com as crianças, com o uniforme, com o fogão, com as panelas, nós não vamos fazer uma festa aqui de final do ano com os bravadores, lá na chácara tal, e vamos com esse dinheiro comprar comida ou pizza. Essa não é a finalidade ali que a igreja repassa esses recursos. É para comprar o lenço, comprar o uniforme, a camiseta, para o fogão, como eu já disse, a panela e assim por diante. Não estimule ofertas direcionadas. O que é isso? Isso acontecia muito, hoje já menos. Mas o diretor ou o tesoureiro do clube, a diretoria, se assenta com o irmão da igreja, normalmente tem irmãos com mais condições, e fala para o irmão assim: irmão, quando o senhor for dar a oferta do senhor no envelopinho, preencher ali, coloque ali o seu dízimo e coloque a sua oferta ali, coloque assim, para o clube de desbravadores. Isso não é bom. Se você já fez isso, esqueça. O caixa da igreja deve funcionar como uma caixa d'água. Numa residência, numa casa, não tem uma caixa d'água? Existe ali o cano que alimenta a caixa d'água e depois sai, tem a torneira da cozinha, a torneira do banheiro e assim por diante. A caixa d'água é a tesouraria da igreja. Todos nós devemos trabalhar para ter água ali, para ter dinheiro, para ter recursos ali. Se tiver água nessa caixa d'água, todas as torneiras vão ter água. Se o caixa da igreja está bem, a escola sabatina tem o seu dinheirinho, os jovens têm o seu dinheirinho, o desbravador tem o seu dinheirinho, os aventureiros e assim por diante. Agora imagine o pessoal do JA conversa com os irmãos para direcionar para o JA. A irmã da asa, lá das Dorcas, da assistência social, fala: irmão, dá oferta lá, coloca para a asa. Aí o aventureiro faz a mesma coisa. Não é legal. Vamos pedir e trabalhar para que os irmãos deem suas ofertas, para que todos sejam fiéis e assim nós teremos esse recurso. Então não vamos estimular ofertas direcionadas, tá bem? Terceiro item de como o clube pode arrecadar um dinheirinho: patrocínios. Nós devemos ter pessoas que nos ajudem, membros da igreja. Não é oferta direcionada, o irmão já devolveu o seu dízimo, a sua oferta lá para o caixa da igreja, mas se ele é um empresário, nós podemos sim chegar lá e falar: olha, estamos numa campanha aqui para comprar um fogão novo. E essa pessoa pode dar um dinheiro, a parte do seu dízimo, a parte das suas ofertas, é um patrocínio para o clube. E isso é diferente. Os pais dos bravadores, tá certo? Ele tem lá uma caminhonete, ele tem uma van, ele pode patrocinar o passeio ali do clube, quem sabe cobrando o mínimo ou nem cobrando. Os amigos do clube, pessoas que não são da igreja, são da cidade, o vereador, o deputado, nós devemos tomar cuidado com os políticos, não nos comprometer, nem levá-los para as reuniões públicas da igreja. Mas, se tivermos amigos num bom relacionamento, sim, eles podem ser um patrocinador, não há problema. Empresas, a gente normalmente ele pode fazer ofícios e mandar para as empresas da sua cidade ou do seu estado e assim por diante. Agora uma coisa, você quer uma galinha? Peça uma vaca. Se você quer uma galinha e pede uma galinha, você vai ganhar ali, quem sabe, um patinho ou um pintinho pequenininho. Então é o seguinte, vocês precisam de R$4.000, não mande só 2 ofícios, mande 30 ofícios para 30 empresas diferentes. Se 2 responderem, é possível que vocês já conseguiram ali o valor que vocês precisavam. Os órgãos públicos, a prefeitura municipal, o governo do estado e assim por diante. Não se esqueça que nesses ofícios colocarem fotos do clube. O clube marchando, o clube plantando árvores, o clube entregando uma cesta básica, a diretoria doando sangue. Essas fotos, uma imagem fala por 1000 palavras quando o seu ofício chega à mesa do empresário ou um gestor público. É muito importante isso. Uma boa estratégia também é você fazer ali uma lista, você listar as necessidades do clube. Isso fica mais didático. Quando a gente pede só o dinheiro, hoje em dia, no mundo de hoje, as pessoas ficam meio desconfiadas. Quando você mostra a foto do fogão bem velha e uma foto de um fogão novo, você fala: nós estamos querendo comprar um fogão como esse e ele custa tanto. Sabe, as pessoas colocam mais fé
e o número de pessoas que ajuda é maior. Então faça uma lista do que o clube está precisando. Trocar as barracas, ou o fogão, ou o freezer, ou a panela, ou a bandeira, e mande então os seus ofícios e fale com os seus patrocinadores. Uma outra forma de conseguir recursos para o clube é através de campanhas de arrecadação. Essa aqui é uma forma muito usada, os clubes usam bastante. Só que os clubes exploram mais a questão de alimentos. Mas não é só alimento que a gente pode fazer uma campanha. O clube pode fazer 100 canecas como essa, e cada desbravador fica responsável de vender 3. Ali para sua família, ele não pode sair vender na rua, pelo código da criança e do adolescente. Mas ele pode vender para sua tia, para o seu avô e assim por diante, pessoas do seu círculo íntimo. Pode ser feito ali 1000 canetas, pode ser feito réguas, chaveiros e assim por diante. Não é só alimentação. Então, campanhas de arrecadação de fundos. Deve estar de acordo com a filosofia da igreja e do Clube Desbravadores, tá certo? Relembrando que todo o dinheiro deve ser repassado para a tesouraria da igreja, assim que terminou a campanha. Arrecadamos ali no final de semana R$1.000, como eu disse, ou R$800, entregamos então para o tesoureiro da igreja, e o tesoureiro da igreja deve emitir um recibo e entregar então ali para o diretor ou para o tesoureiro do clube, e ele vai colar no caderninho ali de controle financeiro dele. Exige esse recibo para que realmente fique registrado ali o dinheiro que é do clube. A tesouraria da igreja, ela deve realmente lançar esse dinheiro, 100% dele na verba do clube. Então esse dinheiro que o clube conseguiu ali vendendo canecas, por exemplo, conseguiu R$1.000, não vai entrar no caixa da igreja e vai 3% para o JA, 4% para a ASA, tantos lá para a escola sabatina. Não, esse dinheiro desta campanha é diferente da oferta. Esse dinheiro vai 100% para o item desbravadores, para a subconta desbravadores, tá certo? Muito bem. Vamos relembrar aqui sobre a filosofia de vendas na Igreja Adventista. No passado, os clubes receberam muitas críticas, hoje já nem tanto, as pessoas se conscientizaram. Aliás, o grupo de anciãos hoje das igrejas, a maior parte, participaram dos clubes de desbravadores, o grupo atual de anciãos. Então hoje há uma compreensão e há um apoio maior e muito obrigado por isso. Hoje quase não há muitas dúvidas mais com respeito aos desbravadores venderem materiais e venderem também com respeito a alimentos. Bom, isso que nós vamos ver rapidamente aqui vem de escritos de Ellen White, através do seu filho Arthur White. Ele catalogou, ele colecionou tudo o que ela escreveu sobre vendas na igreja e em 1957 ele sistematizou isso aí. Tá certo? E então a Igreja Adventista na divisão sul-americana também votou isso. Bom, nós nunca devemos vender coisas para ajudar em fins religiosos, isso não, tá certo? Outra coisa, para a obra médico-missionária é possível, segundo os votos e segundo as orientações, a obra médico-missionário pode sim vender coisas. Se um médico é missionário num país distante, a enfermeira, eles podem fazer uma feira de alimentos e vender alguma coisa. Isso está em harmonia com as recomendações. Nunca vender no lugar do culto. Então, Clube Desbravador está vendendo bolo, está vendendo pão, nunca ali na porta da igreja. Eu já fui em igrejas que terminou o culto domingo à noite, havia uma barraca, uma tenda no portão da igreja. Não é o melhor, tá certo? Não é o melhor. Você vai vender pão, então você vai vender lá na escola, quando os pais vão buscar os meninos, ou então vocês vão ligar para os membros da igreja e assim por diante. É a festa do sorvete? É lá na escola tal, é no pátio do colégio tal e nunca nas dependências da igreja de preferência, tá certo? Produtos que contrariam os princípios da igreja. Eu lembro uma vez que um clube estava anunciando sábado de manhã, numa cidade que eu trabalhei, Campo Grande. Eles estavam dizendo assim, irmãos, venham aqui todos no domingo tal, o clube vai estar fazendo uma galinhada. Não é o melhor. Ou arroz carreteiro, né? Nós sabemos que isso vai carne. Então é o seguinte, vamos vender produtos que estejam dentro da nossa filosofia de saúde. Jamais com preços exorbitantes, tá certo? Ah, mas é para ajudar o clube, então o pão vai custar R$20. Não, venda o preço no pão que custa um pão. E assim por diante. Nunca também devemos fazer bingos, rifas, apostas e coisas nesse sentido. Eu me lembro de uma vez, uma determinada igreja que fez uma rifa, e num sábado à noite e tal, e aquilo deu um ruído, deu uma repercussão.
não é bom, tá certo? Não é o caminho ideal. Não apelar para o apetite, mas sim pela razão, tá certo? Dizer, olha o meu bolo, dá uma olhada, a minha trufa, que delícia, e abre, olha, prova um pedacinho. Não. Você vai comprar o pedaço de bolo para ajudar na camiseta do menino. Você vai ajudar no boné do menino e assim por diante, no lenço do clube. Então vamos para a razão e não para a emoção, tá certo? É legítima a venda de produtos preparados nos cursos ministrados pela igreja. Então, se a igreja teve um curso, não há problema nenhum. Então, se a gente compra lá a pizza de pessoas de fora, o motoqueiro entrega na casa da gente, não há problema nenhum em comprar do Clube dos Bravadores. Eles entregarem também na sua casa ali, você vai estar ajudando as coisas que a gente compra dessas crianças, tá certo? Quando alguém doa um produto, ele fala, eu estou dando isso aqui para as crianças do clube, eu estou dando aqui 40 bonés para os desbravadores. Não é interessante nós pegarmos esses bonés e sairmos vendendo. Aquilo ali foi dado para as crianças. Então, vamos tomar o cuidado. Produtos que foram dados para que o clube use é diferente de produtos que foram dados para que o clube venda. Vamos respeitar a vontade do doador. Tá certo? E aqui o manual administrativo, na página 92, ele termina dizendo o seguinte: as atividades desenvolvidas pelo Clube Desbravador também são de caráter social. Estão assim enquadradas dentro dos mesmos critérios descritos acima, os que nós vimos anteriormente. Por essa razão, a divisão sul-americana considera a prática de vendas, seguindo-se as origens acima, como uma opção de fonte de recursos para o Clube de Desbravador. Então, a divisão sul-americana, ela fala isso e ela endossa. Essa ilustração que está aqui é um caderninho que a Paulista Oeste fez há alguns anos atrás. Um caderninho explicando, orientando sobre vendas na igreja. Muito interessante, aqui a metade é uma pizza, a metade é uma moeda de R$1. Mas, sintetizando, o que diz esse caderninho é exatamente o conteúdo desta aula aqui, dessas orientações. Vamos cuidar com respeito agora às despesas. Existem as despesas regulares, papelaria, lápis, caneta, as coisas do dia a dia do clube, caderno de atividades, tá certo? Tem tantas outras coisas que ali o clube precisa, insígnias de classes regulares para investidura no final do ano e assim por diante. E nós temos também despesas ocasionais, é aquela que não acontece sempre. Não é todo dia que nós trocamos a panela, trocamos a bandeira, são despesas ocasionais, tá certo? Ao comprar, tá certo, ou contratar, não vamos esquecer o seguinte, quer seja materiais, quer seja um serviço, um ônibus, por exemplo, não vamos nos esquecer de que realmente nós vamos precisar da nota fiscal. Então você contratou lá um serralheiro para ajustar ou reformar a cozinha do clube. Ele precisa fornecer uma nota fiscal. Não tem como trabalhar fora disso. Tesoureiro do clube arquiva uma cópia dessa nota e a original ele entrega para o tesoureiro da igreja. A original fica na tesouraria da igreja. A nota fiscal nunca com o seu CPF. Tá certo? Sempre com o CNPJ da sua associação. Às vezes as pessoas lá com esse negócio de nota fiscal paulista, pagavam um negócio lá e colocava no seu CPF e depois queria receber na tesouraria do clube ou da igreja. Não é possível, a fiscalização não permite isso. Então sempre com o CNPJ da igreja. Com respeito às despesas ainda, lembrando que todas as despesas do clube, antes de serem feitas, elas devem ser votadas. Primeiro a diretoria conversa e depois então o diretor leva e é votado na comissão da igreja. O clube vai comprar 8 barracas, um valor razoável. A diretoria conversa, decidem, escolhem o modelo, o valor, faz 3, 4 orçamentos e depois então leva até a comissão da igreja que aprova a compra dessas barracas. É só um exemplo que eu estou dando. Existem 2 formas de nós comprarmos ou pegarmos o dinheiro ali. 2 formas nós acessarmos aos recursos disponíveis que o clube tem na tesouraria da igreja. A primeira delas é o diretor ou diretor associado, enfim, a pessoa da diretoria do clube ficou responsável pela compra. Uma delas é ele comprar, pagar com o seu dinheiro ou passar o seu cartão, pegar a nota com o CNPJ, certo? E então ele vai lá e ele recebe. A outra forma é a pessoa então ir até o tesoureiro, pegar o recurso, vai até o lugar e compra, ou compra pela internet,
imediatamente, um negócio de 2 ou 3 dias, gente. E aí então a gente pega a nota e entrega para o tesoureiro. O problema é que muitos pegam o dinheiro, vai comprar o negócio, compra e demora 20 dias, 30 dias para levar a nota. Aí perde a credibilidade. A próxima vez que ele vai pegar lá os R$500 ou os R$1.000, o tesoureiro não quer dar. Então vamos trabalhar direitinho para que nós não possamos ter dificuldades nisso. Todas as entradas e saídas podem ser registradas num caderninho simples desse aí, que é um caderninho, um livro-caixa. Ou então, mais modernamente, no seu tablet, no seu computador, ou até mesmo no seu celular, numa planilha eletrônica. Uma coisa muito importante também que o tesoureiro cuida, juntamente com a diretoria, mas mais propriamente dito, o tesoureiro, ele cuida da relação de patrimônio do clube. O que é isso? É uma lista simples onde deve constar todos os itens que o clube tem. Então o clube tem barraca, o clube tem um fogão, o clube tem panelas, o clube tem bandeira, o clube tem troféus, tem manuais e assim por diante. Deve ser feita essa relação, cordas, ferramentas. Por que isso? Porque realmente às vezes muda toda uma diretoria, de um ano para o outro, de uma época para outra, muda um ciclo. E essa nova diretoria, ela quer saber o que o clube tem. É muito comum, antigamente era mais, hoje menos, mas é muito comum trocar a diretoria e a nova diretoria dizer assim, pastor, não tem nada lá, não tem bandeira, não tem manual, não tem ferramenta, não tem nada. Mas tinha, o que aconteceu? Uma pá não some da noite para o dia, uma enxada, um rolo de cordas. Então isso aí serve também para que preserve o patrimônio do clube quando passa de uma diretoria para outra, tá certo? As barracas e assim por diante. Se ocorrer um furto na igreja, entrou um ladrão lá, arrombou a sala dos bravadores e levou então as panelas do clube, levou lá o liquidificador do clube, levou lá as bandeiras do clube. É difícil um ladrão querer levar bandeira, mas às vezes acontece, né? E o que acontece? O seguro, ele vai pedir essa relação, a seguradora. Se está tudo certinho lá, vocês vão poder então ressarcir ou comprar outros objetos. Alguns são possíveis. Outros de valor sentimental não é possível, como um troféu. Mas normalmente troféu não são furtados das igrejas. Às vezes ele some de uma diretoria para outra, mas não é furtado. Vamos cuidar desses troféus que fazem parte da história do clube. Quando o clube adquirir um bem de maior valor, mesmo no meio do ano, essa lista deve ser atualizada. O clube comprou 4 barracas novas no mês de agosto. Então essa lista é atualizada e é entregue novamente ali para o tesoureiro da igreja, ou para a secretária da igreja também registra em ata, e assim por diante, você atualizou a lista de patrimônios da igreja. Essa lista de patrimônio, ela deve constar o nome do item, uma barraca, por exemplo, a descrição, uma barraca de meio uso, ela está de meia vida. O estado de conservação, como eu acabei de falar, ele está ali nem tão novo, nem tão velho. O valor estimado, bom, quando nós compramos era 300, agora vale quanto? Bom, vale 180. Você estipula o valor daquele bem. Você coloca a data de aquisição também. Se foram comprados um freezer, então você coloca ali, compramos no mês de setembro o freezer e assim por diante. E assim nós vamos ter ali nossa lista de patrimônios. Que Deus abençoe você, abençoe o seu clube, para que a gente possa sempre ter os recursos básicos para a manutenção e a sobrevivência, o dia a dia dos clubes. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar desempenhando esse grande trabalho junto aos nossos meninos e meninas. Aquele abraço do Pastor Paulo e Maranata!